Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus. Senhor Deus eterno e poderoso Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto nessa tarde, Deus. Eu quero te dar todo o louvor, toda a glória, toda a adoração, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura eternamente. Pai, não há outro além de ti, Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai, desde já eu quero te agradecer por essa oportunidade de mais uma vez, Pai, estar fazendo esta live. Deus, tenha misericórdia da nossa vida, Jesus. Nos ajuda a avançar, nos ajuda, Pai, a continuar, Deus, crendo que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Oh, Deus querido, Deus amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer. Eu quero te dar todo o louvor, toda a glória, toda a adoração, porque eu sei, Pai, que o Senhor existe, eu sei que o Senhor contempla os céus, eu sei que o Senhor é Deus, que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, um Deus que tem visto tudo, visto todas as coisas que estão acontecendo, nada passa desapercebido aos teus olhos. E eu quero te pedir, Deus, nessa tarde, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa vida, nos ajuda, nos orienta, nos sustenta, fala conosco. Oh, meu Pai querido e meu Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te honrar, eu quero te dedicar, Deus, a minha adoração, o meu louvor, Pai, nessa tarde. Eu quero te pedir, Deus, tenha misericórdia da nossa vida, nos ajuda, Senhor. Lava, Senhor, nós, Pai, com Teu sangue. Como a Tua palavra diz, Pai, que o sangue de Jesus tem o poder de purificar nós de todo o pecado. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor venha fazer algo novo na nossa vida. Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades diante de Ti. Ah, Deus, que a graça, o poder do Senhor possa descer sobre nós, Pai, nessa tarde e nos ajudar, Deus, a continuar crendo que o Senhor vive, crendo que o Senhor existe, crendo que a Tua palavra é verdadeira, crendo que o Senhor, Pai, reina para sempre, que o Senhor Jesus logo volta, está voltando. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te louvar nessa tarde, eu quero te bendizer nessa tarde. Ai de mim, Deus, se não fosse a Tua misericórdia, ai de mim, Deus, se não fosse a Tua salvação, ai de mim, Deus, se não fosse o Teu braço forte, como diz o livro de Isaías, que o Teu braço não está encolhido para que não possa salvar. Oh, Pai querido, Pai amado, nessa tarde eu quero bendizer o Teu nome, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero colocar diante de Ti, Deus, todos os pedidos de orações de pessoas, Pai, que me manda. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a minha obrigação é orar para o Teu povo, mas a vontade que seja feita a Tua vontade, a vontade que é boa, perfeita e agradável do Senhor. E eu oro, Pai, em cima disso, em cima da Tua vontade, em cima do Teu querer, em cima, Pai, daquilo que o Senhor tem para os Teus filhos, as Tuas filhas. E eu te peço, Pai, se for da Tua vontade, faça aquilo que os Teus filhos têm pedido. Tenha misericórdia da vida deles, sustenta eles, cura eles, faz algo novo na vida deles. Ah, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te honrar nessa tarde, Deus. Eu quero te bendizer nessa tarde. Eu quero te dedicar todo louvor. Eu quero dedicar, Deus, toda adoração ao Senhor. Eu quero bendizer o Teu nome, Pai, porque o Senhor é digno de ser honrado, digno de ser exaltado, glorificado. A glória é Tua, o poder é Teu, a majestade é do Senhor. Oh, Jesus, eu te peço, tenha misericórdia dos Teus filhos que se encontram com problemas de saúde sério, Pai, como um dia eu tive.
sendo desenganada até mesmo pela medicina. Cura essa pessoa, sara essa pessoa, traz a cura, Deus, para esta enfermidade. Não deixa essa enfermidade matar esta pessoa. A minha oração, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia dos teus filhos, misericórdia das tuas filhas. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te pedir nessa tarde, Deus, nos ajuda, nos orienta, nos sustenta, faz algo novo por nós, Deus. Tenha misericórdia da nossa vida, faz algo para a tua glória, algo que exalta o teu nome, algo que bendiz o teu nome. Ó Jesus Cristo, Rei da glória, louvado, exaltadas o teu nome, santo, santo é o Senhor, e não há outra além de ti, Deus poderoso na terra, Deus poderoso no céu, Deus que não tarda, não falha, não tosqueneja, não dorme. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, da justiça e do juízo, que opera maravilhas, que faz milagres, em nome do Senhor Jesus, sustenta-nos, ó Pai. Fala conosco, nos orienta, nos sustenta, trabalha em nossa vida, nos tira, Jesus, do morno, nos tira, Pai, do frio, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, a ser quentes, como a tua palavra diz lá em Apocalipse, crentes fervorosos na tua presença, pessoas que entendem, Deus, que o mal existe sim, que o diabo existe sim, mas que também existe um Deus que repreende o mal, que faz o inimigo cair por terra, que lança fora todo medo, que tira toda angústia. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ajuda, Senhor, sustenta o teu povo, reme o teu povo, ajuda-nos, ó Deus, faz algo na nossa vida, faz algo na nossa vida, Senhor. Se não fosse o Senhor na nossa vida, Pai, nem aqui a gente estaria. Se não fosse o Senhor na nossa vida, Pai, o que seria de nós? Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, faz algo pelos seus. Ah, Deus, quantas orações, Pai, que as pessoas pedem, quantas orações, Deus, que muitas pessoas falam, ah, não foi atendida, Deus não me ouviu, Deus não tá nem comigo. Pessoas que tá sem fé para crer, Deus, que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais, o impossível na vida dela ou na vida dele. Pessoas, meu Deus, que carrega dentro de si uma incredulidade muito grande, pessoas que tá dentro delas, Pai, que carrega até mesmo, como diz o livro de Timóteo, uma fé fingida, uma fé, Deus, que não tem fé de verdade, uma fé de boca para fora. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, repreenda, Senhor, vai repreendendo este mal, Deus, na vida deste homem, vai repreendendo este mal na vida dessa mulher. Deus, eu levanto um clamor diante de ti agora, que o Senhor possa neutralizar todas as invertidas do inferno sobre a nossa vida. Lança fora todos os dardos inflamáveis do maligno, lança fora, Deus, tudo aquilo que não provém de ti, lança fora, Deus, todo o mal que tem nos assolado ao meio-dia, lança fora, Deus, todo o mal que tem nos assolado à meia-noite. Ah, Deus, quando chega a noite, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que não conseguem ter paz, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, tenha misericórdia da nossa vida. Paulo vai dizer assim, Deus, que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra a potestade, espíritos malignos, demônios, horte celeste, da maldade que está até mesmo nas regiões celestiais. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, o inimigo não brinca de ser inimigo, o inimigo, Pai, veio para matar, roubar e destruir, como diz as Escrituras, mas a tua palavra também diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, Pai, traga paz, Deus, para esta vida, traga paz para os nossos corações, repreenda, Jesus, toda angústia profunda, toda tristeza, tudo aquilo que não provém de ti. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu faço um clamor, Deus, diante do Senhor, para que o Senhor venha repreender, Deus, todo o mal, todas as investidas do inferno, tudo aquilo, Deus, que é para tramar contra a gente, tudo aquilo, Pai, que ele faz as ocultas,
ocultas, as encruzilhadas, quebra todo feitiço, toda feitiçaria. Em nome de Jesus Cristo, Deus, vai nas encruzilhadas, vai, meu Deus, aonde tiver alguma obra oculta, vai, Deus, aonde está esse trabalho sendo feito para esta pessoa que te serve, e desfaça este mal hoje. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu faço um clamor pela minha vida também, porque sei, Pai, que quando a gente se coloca diante da tua presença para servir o teu povo, as investidas do inferno é tão grande, para que a gente pare, para que a gente não ore pelas pessoas, para que a gente não interceda pelas pessoas. Ah, meu Pai querido, meu Pai amado, como o inimigo é sujo, como o inimigo é mau, como o inimigo quer matar pessoas. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, Ele não tem poder para tocar na nossa vida, porque o Senhor, que é o único que tem o poder de tocar na vida de alguém. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, seja qual brecha for, Pai, que alguém de nós, Pai, tem dado brechas malignas para o inferno entrar e acabar com a nossa vida. Nós te pedimos, Deus, abre os nossos olhos espirituais, nos mostra aquilo que está oculto, faça algo pela nossa vida, nos ajuda, nos sustenta, nos orienta, faça algo novo, Jesus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu sei, Pai, que se a gente se calar, Deus, o inferno fala. Se a gente não falar nada, o inferno vai falando, mas graças eu te dou, Deus, pela força que o Senhor tem me dado, para que mesmo que em meio à tribulação, as coisas ruins, o Senhor é Deus ainda que tem me dado força para falar, forças para clamar o teu nome, forças para falar de ti, forças para proclamar o evangelho, forças para falar que Jesus está voltando, força para pregar o evangelho da verdade. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, sustenta o teu povo, repreende este mal. A tua palavra diz, Pai, que existe o feiticeiro, existe aquele que pratica a feitiçaria. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, quantos homens e mulheres que trabalham para o inferno, para matar vidas. E nesta tarde, Deus, eu faço um clamor específico. Vai repreendendo toda feitiçaria, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Vai repreendendo todo o trabalho, Deus, oculto nas cachoeiras. Vai repreendendo, Deus, todo o trabalho maligno do inferno. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai quebrando as aguilhões, os dardos, as flechas do maligno. Em nome de Jesus, Pai, neutraliza o inferno. Que o inferno venha perder as forças. Que o inferno venha se calar agora diante da tua palavra, diante, Pai, da proclamação do teu nome, diante de falar de Jesus, diante, Pai, da exaltação e a glorificação ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, vai repreendendo, Deus, todo o mal que tem oculto, Deus, até mesmo, Pai, muitas das vezes na nossa família. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, vai repreendendo todo o mal em oculto, Deus, que muitas das vezes rodeia a nossa casa, rodeia a nossa vida. Como a tua palavra diz, que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele é como se fosse o leão, rugindo a quem possa tragar. Deus querido, Deus amado, quantas pessoas que já foram tragadas hoje, quantas pessoas inflamadas pelo inferno, inflamadas pelo maligno. Ah, meu Deus querido, meu Deus amado, zomba do teu nome, zomba das escrituras, zomba do nome de Jesus, zomba das pessoas do Senhor, zomba de um servo, de uma serva de Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, pessoas sem escrúpulo nenhum, pessoas sem pudor, pessoas sem decência. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, aonde tiver alguém, Deus, que tem feito essas coisas diante de ti, tenha misericórdia da vida dele, tenha misericórdia da vida dela. Se for possível, converta esse coração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, mas se não for possível, afasta este mal da nossa vida. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, faz algo por nós, faz algo pelos seus, faz algo, Jesus, para mudar o ambiente, para mudar as vidas, para mudar os corações de pessoas.
pessoas cansadas, pessoas que não têm mais vontade de nada na vida, pessoas que se entregou ao mal, pessoas que muitas das vezes só vive pro inferno, Deus. Pessoas que declaram que o diabo é seu Deus, pessoas que declaram que o diabo, Jesus, muitas das vezes é o seu dono. Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir nessa tarde, Deus, eu sei que o inferno, Deus, ele tem raiva, Deus, de todas as igrejas que se levantam para clamar para almas que estão perdidas, almas que estão longe da tua presença. Eu sei que o inferno não fica de jeito nenhum alegre com pessoas que conhecem a palavra. Eu sei que o inferno não fica de jeito nenhum agradando de pessoas que pregam sobre Jesus, que Jesus salva, liberta, cura e leva para o céu. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu sei que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele jamais quer que a gente fale aquilo que muda a vida, aquilo que transforma a vida, que é a tua palavra. Como diz as escrituras, Pai, que a palavra do Senhor é como se fosse a espada de dois gumes, que entra dentro da divisão da nossa alma, do espírito, da junta das medulas, e ela é apta, Pai, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pai, sonda os nossos pensamentos agora, sonda os nossos sentimentos agora, e se tiver algum mal, que venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Faça algo novo sobre os teus filhos, faça algo novo, Deus, sobre as tuas filhas. Quantas pessoas cansadas, sobrecarregadas, sem entender nada do que tem, Pai, para a tua presença. Ninguém entende mais, Deus, qual é o teu plano, qual é o teu propósito. Pessoas que não entendem mais nada das escrituras, nada do evangelho. Em nome de Jesus Cristo, Deus, ajuda, Senhor, ajuda essa pessoa a entender a palavra de Deus, a entender a Bíblia. Essa é a minha oração a ti, em nome de Jesus. Gente, eu tô vendo alguns comentários aqui. Eu não sou pastora, eu sou apenas uma irmã em Cristo que conhece a palavra, que vive a palavra e que prega a palavra, tá bom? Não tem pastor aqui, não tem esse chamado. Deus não falou nada comigo sobre essa questão de liderar gente, liderar pessoas, tá bom, gente? Hoje eu quero trazer para vocês um livro, de Daniel, capítulo 4, a qual vai falar de uma guerra espiritual, a qual vai falar, que um anjo da parte de Deus luta contra um anjo caído, um demônio do inferno que caiu, lá do céu, que Deus joga eles fora por causa da desobediência, joga Satanás leva uma terça parte junto com ele, o diabo é sujo, Então, esses anjos caídos, hoje chamado de demônios. Então, você vai ver um ser espiritual do bem, que é da parte de Deus, lutando com o ser espiritual do mal, que é do lado do diabo, para defender, contra ali a vida de Daniel. O anjo de Deus do bem está defendendo Daniel, a vida de Daniel, Mas o anjo mal foi lá para matar, para roubar a palavra, a mensagem que Deus tinha mandado por meio do anjo. Tanto que você vai ver aqui na palavra que a gente vai ler, o anjo que estava lutando com o principado lá, ruim, era bem forte, esse principado mal, e Deus tem que mandar Gabriel, o anjo de uma estatura maior, de uma hierarquia maior, para poder lutar com ele, porque ele era algo forte no mundo espiritual, ele era
uma entidade, digamos assim, né? Um espírito maligno forte, tá bom? Então tem gente que não acredita no diabo, tem gente que não acredita em coisas espirituais. Eu nem peço pra você ficar na live, mas eu quero te dizer uma coisa: as coisas espirituais existem. Tanto Deus existe como o diabo também. Tanto Deus quer te dar vida por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu na cruz para te salvar e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, quer dizer à direita. Tem o diabo também, que foi lançado fora do céu e que trabalha 48 horas, 24 horas para levar pessoas para morar junto com ele, sofrer igual ele está sofrendo no inferno, atormentado. O diabo é atormentado, por isso ele atormenta as pessoas, por isso ele ama a casa atormentada, gente atormentada. Mas eu quero te convidar hoje para ficar nessa live, para você entender que existe um Deus de paz e que traz paz na sua vida, traz paz dentro de você, na sua mente, no seu coração, por meio de fé. Fé na palavra de Deus, fé nas escrituras, fé que a Bíblia Sagrada é o manual do crente, de uma pessoa viver na terra. Que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, deixada, escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus e para nos orientar aqui na terra. Amém? Vamos lá ler, né? Daniel, capítulo 4, vai começar assim, O êdito do rei, o seu sonho de uma árvore grande e a sua loucura. Então vamos lá. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. A ilusão do Nabucodonosor. Que dia que sem Deus tem paz? Nunca. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram, perturbou o rei, né? O Nabucodonosor. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. O homem queria saber, né, por que ele sonhou aquilo tudo. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Tem gente que não acredita, né? Em magos, astrólogos, adivinhadores. Existe isso, gente. Existe gente hoje de todo tipo. Se você for olhar, hoje é tudo que é tipo de gente na face da terra, e só Deus tem misericórdia. Então vamos lá. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, que era um homem, né, separado de Deus, e também tinha uma sabedoria muito grande, e que tinha um dom, né, de discernir sonhos. É muito peculiar alguém que tem isso, mas ainda tem, né, pessoas que têm discernimento de sonhos. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Isso é Nabucodonosor falando de Daniel na visão dele, gente, na visão mundana dele. Você já viu quando alguém do mundo vê a gente que é da igreja e fala: nossa, você tem uma energia boa, você é muito sábia, você é assim, você é assado, você tem uma aura muito boa. Você já viu isso? Eu já escutei isso de alguém falando isso. Nunca vi isso, esse negócio de áureas. Gente, a presença de Deus, presença de Deus. Nada de áurea, nada de energia está repreendido em nome de Jesus. Quem acredita nisso é pessoas do mundo, né? Pessoas que não conhecem a palavra de Deus.
E às vezes alguns que conhecem a palavra de Deus, mas que não crê, não acredita na palavra de Deus. Eu fico achando engraçado que algumas pessoas entram na live só para bagunçar, para falar coisa que não deve, coisa que não presta, que na minha live não fica. Então vamos lá, gente, ó. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil dizer-me as visões do meu sonho, que tive a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja era grande a altura. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, cortai ali os ramos, e sacudi as folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e dá aos que quem quer, e até ao mais baixo dos homens constituiu sobre eles. Isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, que significa Daniel, né? Daniel, que significa Beltesazar, diz a interpretação, todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, estava atônito quase uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Daniel, Beltesazar, não te espante o sonho nem a tua interpretação. Respondeu Daniel e disse: Senhor meu, o Senhor seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante. Olha a revelação de Deus por meio de Daniel, né? Em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, e que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore, destruía mais o tronco, com as suas raízes deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu a sua porção, seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Que revelação, hein? Meu Deus, para o rei, né? Um cara que tinha tudo, agora ia morar com os animais, ficar igual bicho. É muito ruim escutar isso, né? Mas ele escutou, era o que Deus tinha falado por meio do sonho, né? Através da vida de Daniel. Aí continuando, ó. Serás tirado de dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva com os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Olha para vocês verem, gente, que Deus não é brincadeira. Deus faz o que Ele quiser fazer, porque Ele é Deus. E
tem gente birrando com Deus, contendendo com Deus, achando que Deus tem que fazer o que Ele quer, o que ela quer. Não é dessa maneira, não é desse jeito, não. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Depois de reconhecer o poder de Deus, né? Portanto, o rei aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel estava dando um conselho ao rei depois daquela revelação que Deus deu, né, por meio de Daniel, através daquele sonho que Nabucodonosor teve, falando com ele: olha, começa agora a fazer as coisas boas. Começa a fazer o bem para ver se Deus tenha misericórdia de ti, porque Deus é misericordioso. Se alguém, seja um homem mau, uma mulher mau, se arrepender, Deus pode vir com misericórdia, né? Porque Ele é a misericórdia, Ele é misericordioso. Só que muitas pessoas, elas não se arrependem de nada de mal que elas fazem, e por isso colhem, né, muitas coisas na face da terra. Revelação feita por Daniel da parte de Deus, cumprimento da profecia. Vamos continuar lendo. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Que todas essas coisas, a profecia, né, que Deus passou para o rei por meio de Daniel, se cumpriu. Então vamos ler. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Tipo, majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Deus falou com ele: acabou. Para com essa soberba, para com essa vanglória, para de se achar que manda na terra. Não, acabou aí, vai passar por tudo aquilo que foi falado contigo, por meio da profecia, por meio do meu filho Daniel, e você não quis escutar, você não quis saber de nada. Agora vai se cumprir o mal que eu falei que ia fazer, se você não se arrependesse, se você não começasse a fazer o que é bom. Só que ele continuou fazendo mal, gente. Por isso que ele colheu isso aqui, Aí continuando: e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fartar-te-ão comer a erva com os bois, e par-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E foi tirado dentre os homens e comia a erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo. O homem ficou igual o bicho, cresceu até pelo no homem, com as penas das águias, e as suas unhas com as das aves. Gente, um cumprimento de uma profecia que, da parte de Deus, Deus mandou lá. Primeiro Deus manifesta através de sonhos com o próprio Nabucodonosor. O cara sonha, fica perturbado ali, manda chamar todas as pessoas sábios, magos, astrólogos, ninguém soube discernir nada. Ele lembra, né, do homem de Deus que está ali perto dele, fala: manda chamar Daniel. Tanto que ele chama ele de Beltesazar, né? Enfim, e fala ali de uma forma que é a visão dele lá sobre o Daniel, né? Daniel, da parte de Deus, que tem o dom do discernimento de sonho, fala com ele: olha, vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Mas se você arrepender, começa a fazer o bem. Você está fazendo mal até agora, mas começa a fazer o bem para ver se Deus tem misericórdia de ti. Aí o que acontece? O homem não arrepende, o homem não mexe com nada, tanto que ele começa a se vangloriar. Você já viu gente assim? Eu posso. Eu sou. Tudo que eu faço acontece. Meu Deus, ele não sabe o perigo que está correndo. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus detesta gente soberba. O Satanás, gente, o inimigo das nossas almas,
ele foi expulso do céu por causa do orgulho, por causa da soberba. E hoje em dia o que mais se vê na face da terra é gente soberba, gente orgulhosa, pessoas que têm prepotência de tudo, que acha que é mais do que os outros, que acha que é melhor do que os outros. Isso não é um sentimento bom, isso é um sentimento ruim. E Nabucodonosor tinha esse tipo de sentimento. Aí Deus, porque Deus não faz nada na vida da gente sem avisar, Deus fala com a gente, Deus usa pessoas para falar com a gente. Com Nabucodonosor, gente ruim ainda, porque Nabucodonosor é ruim. Deus, ó, pra você ver o que Deus faz. Deus manifesta através de sonho. O cara sonha coisa ruim. O que ia acontecer com ele? Ele não tem um discernimento, ele fica perturbado, ele começa a pedir ajuda das pessoas. Deus envia Daniel para falar com ele, porque Deus sempre fala conosco através de alguém. Daniel fala: olha, rei, você está praticando muita maldade, muita coisa ruim, se arrependa. Começa a fazer o bem agora, começa a fazer as coisas boas, ajuda os pobres. Aí o que Nabucodonosor faz? É como se tivesse entrado dentro do ouvido e saído no outro. Só que ele achou que o que Deus tinha falado por meio de Daniel e o que Deus tinha mostrado ele em sonho não ia acontecer não. Aí os tempos se passaram. Deus viu que ele não quis arrepender, Deus viu que não estava com nada, o coração estava igual pedra, né? Aí foi e cumpriu a profecia que Deus falou com ele e por meio de alguém para falar com ele. Aí, ó. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Aí o cara começou a passar por muita coisa ruim, né? Olha pra você ver. Primeiro ele foi morar com os animais. Primeiro ele viu o cumprimento da profecia, né? Perdeu o reino, ficou igual bicho. As unhas dele cresceu, isso está na palavra. Começaram a sair pelos, né, no corpo dele. Eu não sei como que foi o estágio ali, né? Mas deve que foi algo muito ruim. Aí ele começou a se arrepender, pedir Deus perdão de tudo de mal que ele fez. As escamas, né, da iniquidade, as escamas da maldade, as escamas do pecado começou a cair. E Nabucodonosor começou a se arrepender. Olha aqui pra você ver. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Ele começou a falar bem de Deus, orar, glorificar o nome do Senhor, e louvei, e louvar também, e glorifiquei, a glorificar também, e ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Aí ele falava isso dele, né? A glória é minha, o poder é meu. Aí ele reconheceu que a glória não era dele, que a glória era de Deus, que o poder não era dele, o poder era de Deus. Começou a exaltar o Senhor, exaltar a Deus. Olha pra você ver. Aí continuando: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estornar sua mão e lhe diga que fazes. Tipo, Deus não é mandado, ele está reconhecendo isso. Eu não mando em Deus, Deus que manda em mim. Olha pra você ver. O cara começou a se arrepender. Aí continuando, olha o que acontece com ele. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento. Aí ele tinha ficado igual o bicho, né? Perdeu um pouco a noção da vida, de viver, de ser uma pessoa normal. Aí começou a voltar o entendimento dele. Deus começou a voltar o entendimento dele. Você sabia que Deus cura até loucura? Cura, gente, Deus é Deus. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade. Aí Deus deu de volta a ele, né,
o reino e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Tipo, Deus começou a dar glória a ele por causa que ele dava a glória a Deus agora. É assim que acontece conosco, gente. Quando a gente dá a glória a Deus, a glória desce. Nós também começa a ser glorificado através do nome de Deus, através do nome de Jesus. Aí continuando, ó. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto, né? E glorifica o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades. Começou a reconhecer que Deus é verdadeiro, que a palavra de Deus é verdade, né? E os seus caminhos juiz, começou a conhecer a justiça, né? A salvação. E pode humilhar aos que andam na soberba. O cara reconheceu o pecado dele, que ele estava na soberba, que ele era um soberbo, que ele era um cara que praticava todo dia a soberba. Gente, a primeira coisa que você vai ver em alguém que converteu de verdade a Deus é reconhecer o seu erro que ela fez, o seu pecado que ela cometia. É reconhecer quão pecadora foi, quão pecador foi. A primeira coisa que acontece com alguém que teve uma conversão de verdade a Deus é isso. Mas quando você vai ver esses crentes mais ou menos que falam, Deus é Deus, né? Eu não me arrependo de nada de ter feito, não. Tá precisando de converter. Claro que tem que se arrepender do que fez de mal. Claro que tem que se arrepender do pecado que cometeu contra o Senhor. Isso é bíblico. O rei Nabucodonosor, o cara tinha dinheiro, o cara tinha status, o cara mandava em gente, o cara era líder, o homem governava as pessoas, mas foi moldado ali por Deus, foi orientado por Deus, Deus avisou. Deus manifestou através de sonho, falando que ia acontecer com ele se não se arrependesse. Deus levantou um que foi Daniel para falar com ele a tradução, né, do sonho, interpretar o sonho. Aí Daniel ali usado por Deus fala, olha rei, até aqui você fez o mal demais, meu Senhor. Começa a fazer o bem, começa a ajudar os pobres, vai fazer o que tem que ser feito, vai fazer o certo, para de fazer o errado. Só que ele continuou fazendo o errado. Aí a profecia, né, que Deus falou que ia acontecer com ele, a revelação que Deus deu para ele e por meio de alguém para dar para a vida dele, acontece. Ele fica, gente, um período de tempo, a gente não tem noção de como foi, se foi 1 ano, 1 mês, 2 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo. Mas ele ficou um tempo ali sendo uma pessoa fora de si, tipo doida mesmo. Esse é o termo, rasgado de falar, ele ficou doido da cabeça. Ele ficou uma pessoa igual o bicho. As unhas dele cresceu, como diz a escritura. Os pelos do seu corpo começou a sair muito pelo. Todos nós temos pelo, né? Mas aí ele ficou igual bicho, talvez virou tipo igual um lobisomem, igual o povo fala, né? De tanto pelo que tinha no corpo dele. A Bíblia fala que ele comia o capim que os bois comiam. Olha pra você ver, o cara começou a comer coisas que não era da essência dele, era ser humano. Ele não tinha que ficar comendo coisas de capim, coisas de animal, de boi, né? Hoje, vamos, digamos assim, tipo um mendigo. Pessoas que eram usada, e hoje está lá viciada no... Nem sei se pode falar essa palavra aqui, no crack, na cocaína, no pó, na maconha. E tá lá, gente, na situação de rua, comendo lixo, comendo o resto de coisas velhas. É uma coisa nojenta de se ver, gente. É uma coisa, assim, horrível de se ver.
Mas às vezes a gente fica com dó, e eu vou falar a verdade, eu também tenho dó de ver pessoas em situações de rua. Mas muitos dali, não vou colocar todos, mas muitos dali tá ali porque querem estar. E porque não ouviu a voz de Deus, Deus usou pessoas para falar, olha, conserta a vida, porque vai acontecer assim, assim, assado. Deus fala até com a própria pessoa por meio de sonho, e a pessoa não acredita, a pessoa vai pecando. Muitos estão em situação de rua porque desobedeceram a Deus, fugiu de Deus, não quis saber de Deus. Ah, Ana, você não sabe da vida de ninguém não, mas eu sei a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus e sei que a Bíblia não mente, a Bíblia é verdadeira. Jean Santana, muito obrigada por curtir a live, viu, meu amigo? Deus te abençoe, que bom que você está aqui de novo. Em nome de Jesus, gente, para de achar que Deus é obrigado a conviver com gente que está vivendo como quer, da forma que quer. Eu ouso dizer isso, mas eu tenho que falar para alertar o coração de algumas pessoas aqui, algumas pessoas que estão em situação de rua. Você não pode ter dó. Sabe por que eu digo que você não pode ter dó? Porque alguns estão ali porque não quis saber de Deus. Tem pessoas que nem aceitam ajuda, gente. Eu não sei se você já passou por uma experiência dessa, mas quando eu morava em Belo Horizonte, às vezes a gente trabalhando ali, passando, aí você falava assim com a pessoa, aí o meu amigo me ensinou, falou assim, Ana, você não dá dinheiro a eles, que eles podem gastar com drogas, né? Quem for viciado, mas você faz o seguinte, você vai lá, compra um pão, compra um café ou um leite, né, com café, um leite com Toddy, algo assim, e dá. Porque aí você vai estar ajudando, mas se você entregar ali R$50, R$100, eles vai até 10 conto, R$2 é dinheiro para eles ir lá buscar. Então eu comecei a fazer assim, um dia a pessoa jogou o leite no meu pé. Eu falei, você quer ajuda, moço? Ele falou, quero. Você tá com fome? Tô, me dá 2 contos. Ele falou, desse jeito, né? Aí, meu amigo tinha me instruído como é que era pra fazer. Eu fui lá dentro da padaria, comprei um pão fresquinho, tinha acabado, tava quente. O leite quentinho com Toddy. Entreguei o rapaz, o cara era novo. Tinha ali na faixa de 19 anos. Ele tava com a aparência mais velha por causa do que as ruas faz, né? Viver largado, sem tomar banho, o que a droga faz. E ali, o cara jogou o leite no meu pé. Você tá entendendo que tem gente que não quer ajuda? Nabucodonosor, gente, não era mendigo. Nabucodonosor é um rei, um homem rico, um homem que liderava gente, um homem que tinha nome, um homem que tinha status, né, fama. E ele era orgulhoso, prepotente, ele se achava o cara, digamos assim. Deus manifesta através de sonho o que ia acontecer com ele. Ele não entende, fica perturbado. Deus manda Daniel para falar com ele a interpretação do sonho. Deus sempre avisa as pessoas, independente se ela é crente ou não crente, se ela crê em Deus ou não crê, Deus sempre fala, avisa. Deus não é mau, Deus não é ruim. E eu ouso dizer isso, tem algumas pessoas de Deus, que Deus já falou com ele, olha, volta porque o diabo tá doidinho para te levar. Olha, conserta a vida, porque o inimigo tá querendo ceifar sua vida. Os brasileiros, então, gente, eles riem da situação, eles brincam com a cara de Deus, eles zombam da cara de Deus. Aí depois vai lá, acontece um acidente, vai lá, acontece uma coisa ruim. Aí culpa a Deus, que Deus é mau, mas Deus avisou. Deus falou que ia acontecer, que ia ser assim, 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 assado. É igual o Jean tá falando, tem gente que parece que gosta de ser escravo de Satanás, sim. Em nome de Jesus Cristo. Deus sabe do coração de todos nós, da face da terra.
Nós podemos muitas das vezes enganar um ou outro, fazendo de coitado, de coitada. Mas Deus conhece o coração. Sabe se vai existir mudança aí. Olha pra você ver. Nós acabamos de ler uma história aqui e falar dela. Uma referência bíblica para muitas pessoas que têm a oportunidade de ouvir isso aqui. Nabucodonosor, gente, mudou. Passou por perrengue? Sim. Passou por coisa ruim? Sim. A profecia de Deus cumpriu na vida dele? Sim. E era uma coisa ruim, né? Só que você vai ver que depois que esse cumprimento da profecia acontece com ele, ele se arrepende. Ele reconhece seu pecado. Ele fala, eu era orgulhoso. Ele queria a glória para ele, agora ele estava dando a glória para Deus. Ele queria o poder para ele, agora ele estava dando o poder a Deus. Agora ele estava exaltando o nome do Senhor. Aí sabe o que Deus faz? Deus manifesta misericórdia sobre a vida dele, tira ele daquela situação. Ele não fica mais com unha grande, ele não fica mais igual o bicho, cheio de pelo. Ele volta a ser o rei que ele era, o Nabucodonosor que ele era, o Senhor que ele era. Só que agora é diferente, um coração transformado, um coração convertido a Deus, um coração obediente ao Senhor. É verdade, Jean, as oportunidades vêm, mas as pessoas não dão ouvido à voz de Deus, e é a pura verdade. O Breno aí já manifestando a sua ausência de estar na igreja, a sua ausência de ler Bíblia. Olha o que ele está falando. Deus está cansado dessas lives sem Bíblia, sem Cristo, sem nada. Você não me acompanha, né, querido? Você não sabe de nada qual é o conteúdo que eu tenho carregado aqui nessa plataforma do TikTok. Você não sabe nada da minha vida, cara. Sai da live. Você sabia, gente, que todas essas pessoas que vêm aí falar coisas que não sabem é pessoa desigrejada, que não tem um pastor, não tem um líder que cuida delas, nunca soube o que é ajudar pessoas, nunca soube o que é pagar um preço de oração, um preço de jejum, o que é uma dor de cabeça de jejum, uma dor de estômago de jejum. A pessoa nunca fez uma leitura bíblica profunda. E eu ouso dizer aqui, se tiver feito, essa pessoa acabou com a vida, não faz mais. É uma pessoa descrente de tudo, de tudo, de tudo. Querido, em nome de Jesus Cristo, você acha que você vai entrar na minha live para me ofender e eu vou ficar calada? Eu ouso te dizer aqui, não é prepotência, não é falta de perdão, não é falta de amor. Porque Jesus, que era o amor em vida na terra, falava na cara, chamava atenção na cara, falava a verdade na cara, não deixava para poder lá atrás das costas da pessoa e meter o pau e falar mal da pessoa. Não. Ele falava a verdade assim, ó. Pedro chegou para ele e falou assim: não, Senhor, tu não pode morrer, não. Tu é nosso mestre, o Cristo nosso, o nosso Senhor. Jesus vira para ele e fala: aparta-te, Satanás, porque você não sabe o que você está falando. Aí Pedro fica ali meio sem graça e Jesus continua falando, ó: Satanás pediu para cirandar com a tua vida. Satanás pediu para poder acabar com a sua vida. Mas eu roguei, eu orei, eu intercedi, eu pedi o Pai para que não deixasse você cair para sempre, que você não ficasse no chão caído para sempre. É isso que Jesus queria dizer para Pedro, porque depois de um tempo ele nega Jesus 3 vezes. Mas não significa que depois que ele traiu Jesus, que ele não se arrependeu e não mudou de vida. Você vai ver nas leituras bíblicas que ele se arrependeu, ele se converteu, ele viveu uma vida correta. Em nome de Jesus Cristo. O
que eu tô pregando aqui é Bíblia. Eu tô tirando uma referência do Velho Testamento de um homem chamado Nabucodonosor, um cara que não era pobre igual nós, não. Um cara que tinha tudo na vida. Um cara que era um rei. Um cara que liderava gente. Tinha palácio. Tipo uma mansão fosse hoje em dia. Em nome de Jesus Cristo, gente. Para de achar que o Velho Testamento não é Bíblia. Que não pode ser pregado. Para de achar isso. Aonde que não tem Cristo nesta palavra? Aonde que não tem Cristo no Velho Testamento? No livro de Isaías, Jesus foi profetizado. O Messias chegaria, o Messias vinha. O Salvador, o Consolador. O Príncipe da Paz, aquele que salvaria. Para de achar que o Velho Testamento não tem nada a ver. Se a gente for pro Novo, tem gente aqui que quer até bater em mim. De tanto que o Novo Testamento paulada em nós. Eu falo na questão não de desdenho, mas que a verdade, ela incomoda quem tá na mentira. A verdade incomoda quem tá vivendo a falsidade. A verdade incomoda quem tá vivendo uma vida de mesmice. Aí, gente, pra finalizar a live, Deus falou assim com Nabucodonosor: agora que você se arrependeu, agora que você começou a fazer o certo, ele começou a dar tudo aquilo que ele tinha perdido. Começou a dar ao Nabucodonosor o reino dele. Começou a restaurar o nome dele. Começou a fazer tudo para a glória de Deus. Eu vou até bloquear essas pessoas, porque eu não tenho paciência não, Jean. E tem gente que acha que é falta de amor. Não é falta de amor não, gente. Se você vesse Jesus, como é que Jesus era verdadeiro com seus discípulos. E ele era o amor. Quem te ama de verdade, fala a verdade na sua cara. Não fala por trás, não. Mal de você, não. Quem gosta de você de verdade, mostra o caminho certo. Fala: olha, moço, olha, moça, está errado. Você continuar desse jeito, lá na frente você vai ver que o que eu falei com você é verdadeiro. E você vai se arrepender do que você está fazendo agora. Amigo de verdade chama atenção, cuidado. Amigo de verdade fala assim: olha, eu tô vendo que você tá muito envolvido aí, essas coisas erradas, envolvida, mas cuidado, sai desses caminhos, sai dessa amizade errônea. É isso que é uma amizade sincera. Amigo de verdade, amiga de verdade, te dá conselhos que vão te edificar e não te atrapalhar ainda mais, que você já está atrapalhado. Amém, Daniel. Jean, eu creio nisso, eu acredito nisso. Não é fácil, gente, falar de Jesus. Não é fácil falar da palavra de Deus. Não é fácil pregar aqui. Mas eu te digo uma coisa. Se eu for olhar tudo que esse povo já falou comigo, eu não estaria mais aqui. São 5 meses só fazendo lives aqui, né, na plataforma do TikTok. E você vê, gente, o que eu escuto aqui nas lives, o que eu, muitas das vezes até no privado, lá eles mandam mensagem me ameaçando, falando para me calar minha boca, que sabe onde eu moro, que sabe não sei o que. Vocês não têm noção. Eu queria ver se eles fizessem isso, né? Os macumbeiros lá. Eles não têm coragem, né? Porque eles sabem que os macumbeiros lá, o povo do diabo, né? É ruim. Aí
E eles querem mexer com gente de Deus. Porque eles acham que gente de Deus tem que ser bobo. Eles acham que não existe justiça para isso. Eles acham que gente de Deus tem que ser burro. Palhaço. É isso que eles acham que gente de Deus é. Só que gente de Deus tem que ser sábio. Tem que ter prudência. Tem que ter inteligência. E pessoas de Deus não precisam escutar pessoas te xingando e aceitar numa boa, não. Pessoas de Deus não precisam ver gente querendo bater em você, falando que vai te matar e você ficar calado, não. Você tem que fazer o boletim de ocorrência. Você tem que ir na delegacia. Sabe por causa de quê? Porque existe lei hoje. E a própria palavra de Deus fala que nós temos que respeitar as autoridades outorgadas na terra. Que Deus que faz isso. Ah, Ana, mas o presidente não vale nada. Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não, é nós, o povo escolheu. É o povo que fez o voto. Nem sei se pode falar isso aqui, em nome de Jesus. Meu Deus, não quero minha live não. Mas entendeu, gente? Em nome de Jesus Cristo, para de palhaçada. Lembra do rei Saul, né? Deus, claro que teve a permissão de Deus. Deus permite que Saul seja rei. Mas quem escolheu foi o povo. Olha, nós queremos um rei. Olha, nós queremos um líder. Agora, Davi foi escolhido a dedo por Deus. Olha, aquele homem lá é segundo o meu coração. Vai lá, ungir ele, Samuel. O sacerdote Samuel foi. Aí o pai lá, a Bíblia fala que reúne todos, né, os filhos. E tudo indica ali que aqueles filhos que estavam na mesa eram filhos do mesmo pai, né, e da mesma mãe. E Davi era como se fosse um bastardo, que eu falo na questão que com certeza ele não era filho, né, da mulher, tipo, da mesma mãe daqueles irmãos que ele tinha. Ele era irmão daquele povo, daqueles homens, né, por causa do pai. Tudo indica que é aí, gente. Porque os irmãos dele eram fortes. Tudo parecia jeito de guerreiro. E o Davi, a Bíblia fala que ele era de pequena estatura, muito baixinho. Muito franzinho, né? Bem magrinho. A Bíblia fala que ele era ruivo. Mas que ele tinha um rosto, né? Uma aparência bonita. Pelo menos o rostinho dele era bonito. Então, gente, tudo indica que não era da mesma mãe, não. Mas aí é suposição, né? Alguns historiadores, se você for estudar fundado, mesmo fala que é. Que prova que é. Que você foi escavar lá, não sei na onde é. Mas, enfim. Mas isso não é muita novidade, não. Mas é só para vocês entenderem, né? Que precisa estudar para pregar certas coisas, senão você vai falar heresia. Mas, você entendeu, gente? Mas o que nós estávamos falando aqui mesmo? Nós estávamos falando desse pessoal, né, que levanta nas redes sociais da gente para xingar a gente, ameaçar a gente, falar coisas que a gente diz que não está pregando, desdenhar da gente. Mas vai lá, gente, de verdade. Vai lá pra você ver naquelas lives onde o povo tá exaltando o inferno, o próprio inimigo das nossas almas. Se vai ter gente lá ameaçando eles. Vai ter nada. Eles têm medo. Porque eles sabem que o povo lá é ruim. O povo joga mesmo o feitiço, joga mesmo a macumba, a magia negra lá, né? Faz os trabalhos pesados. Mas o povo de Deus, eles querem brincar. E sendo que quando eles atingem a gente, eles não estão atingindo só a gente. Eles estão atingindo o Deus que a gente serve. O Deus que a gente está proclamando aqui. Lembra do Saulo, que é o Paulo, né? Aí Jesus chega para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia fala que foi um clarão de luz ali, o cara se prostra, o cara bate a cara no chão. Mas vamos supor que Saulo estava perseguindo Jesus assim, na realidade? Não, estava perseguindo gente de Deus, né? Gente que servia Jesus, que pregava o evangelho, que Jesus vive, que Jesus ressuscitou, que Jesus salva, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Perseguia ali todos e matava, mandava matar, né? Ele era muito ruim antes de Cristo, mas Deus mudou o coração dele.
para a glória de Deus. Só que algumas pessoas, gente, eu já preguei isso aqui, né? Algumas pessoas não vai mudar, é porque o coração é ruim. Aqui você vê na história que nós lemos que Nabucodonosor era ruim, né? Mas por meio de um tratamento da parte de Deus, por meio ali da provação que Deus permitiu ele passar, né? Ele se converteu, ele se arrependeu. E eu ouso dizer isso aqui, eu sei que eu tô falando umas coisas aqui que alguns não podem estar entendendo e pode achar que é prepotência minha, não. É no espírito que eu tô falando isso aqui. E eu ouso dizer, algumas pessoas não vão se arrepender. Porque são perversas, perversos. E perverso não se arrepende. Você vê isso na vida de Caim, que matou seu próprio irmão. Deus desce ali para conversar com ele, conversando com ele, o cara com prepotência, com arrogância, com soberba. E você não vai ver em momento nenhum a Bíblia falando que Caim se arrependeu, que Caim voltou para o Senhor. Não, você vai ver Caim só fazendo coisa que não presta, fazendo menino, né? Igual você vai ver ali o filho dele, que também é mais ruim do que ele, que matou 2 homens ali com desdém, com vanglória. Eu mato mesmo, eu sou o cara. E você vai ver a linhagem ali de gente só ruim, gente ruim, gente ruim, gente ruim. Gente, lê a Bíblia. Quem aqui já viu algumas pessoas assim falando, né? Ah, aquela família é ruim, não mexe não, é brava, mata mesmo, mata sangue frio. Você já viu isso? Que pelo menos aqui, gente, na roça, no interior, existia um povo, não existe mais, mas existia um povo que era muito ruim, né? Vivia um matando, vivia tipo guerra, sabe, guerra? Era desse jeito. Então, alguns morreram, alguns já tá presos, enfim. Mas eu tô falando com você, gente, que na terra, no mundo aqui, na terra que eu falo, a terra, aonde existe gente, ser humano da face da terra, existe gente ruim. Não é só questão de narcisista, hoje tem nome, né? Não é questão de ser psicopata, bererê e barará, não, gente. O trem é mais profundo do que vocês imaginam, o trem é mais sério do que vocês imaginam. São pessoas perversas, como diz a palavra. É pessoas assim que não é o mal que somente que habitas nela, não. Elas é o mal. Ah, Ana, então elas é o diabo na terra? Tipo isso. Só para vocês entenderem. Algumas pessoas estão influenciadas pelo diabo e se converte, se arrepende, Deus transforma, Deus faz o milagre, como fez na vida de Paulo, né? Um homem que matou, um homem que fez muita barbaridade, batia, prendia, mas que converteu. Mas algumas pessoas não se convertem, gente. Pode sofrer tudo que é tipo de coisa ruim, pode ir pra cadeia, pode, às vezes, gente, tirar uma perna dele. Eu ouso dizer isso aqui, pessoa que às vezes está em cadeira de roda, pessoas que às vezes não tem mais saúde, tá na cama quase morrendo, mas que nega a Deus até o fim. Eu não quero saber de Deus. Eu não acredito em Jesus. Jesus para mim não é nada. Tem uns que ainda até exalta o Satã. Tem uns que até falam, não, o Satã é meu Deus, eu sou do capeta mesmo, o diabo é meu mesmo, o diabo é eu e ele somos parça. Desse jeito. Naturezas de Caim, naturezas malignas, natureza, gente, é da pessoa, a pessoa nasce desse jeito. Infelizmente. Existem pessoas assim, Daniel. Existe mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você e eu, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que querem viver com Deus, pessoas que sabem que é pecador, pecadora, que erra, que falha, mas que se arrepende, que quer ter uma vida santa, correta, que quer ter uma vida com Deus, que quer ter uma vida de arrependimento, quer morar no céu, que ama o Senhor.
Eu quero te dizer uma coisa que, em nome de Jesus, vocês precisam hoje, gente, ficar atento demais. Eu vou dar um conselho para os solteiros aqui. Vocês têm que tomar cuidado demais com quem vocês relacionam. Demais, porque hoje o que mais acontece na face da terra, dentro das igrejas, das congregações, são pessoas fingidas, que dizem ser uma coisa, mas que na verdade não é. Que disse que é de Deus, mas na verdade é do inimigo. Pessoas que muitas das vezes falam, não, Deus é maravilhoso, que fala em mistério, fala em línguas estranhas. Gente, que fala glória a Deus e aleluia, prega, louva, mas que os frutos no oculto é para o diabo. Lembra do livro de Tiago? O Tiago chamando, exortando o povo ali, a congregação, né? Falando assim, olha, vocês estão adorando a Deus com os lábios, com a boca. Fala de Deus, prega Deus, fala que Deus é muito bom, fala que Deus é maravilhoso, que Deus é poder. Só que as obras de vocês são malignas, é do diabo. As obras de vocês são coisas da carne. A obra de vocês é coisas que não prestam. Gente, e se nós bombear, se nós ficar ali achando que isso não acontece com a gente vai ficar desse jeito, louvando a Deus todo o tempo, mas dentro de casa é ignorante, é uma pessoa chata, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que não tem educação, é uma pessoa que não sabe conversar. Dentro da igreja a gente prega, bate palma, dá glória a Deus e aleluia, fala em línguas e mistério, mas dentro de casa a gente xinga, a gente briga, a gente fala palavrão. Gente, isso é obra do cão, isso é obra da carne, o diabo ama isso. Obras da iniquidade, o diabo é aquele que comete iniquidade desde antigamente, desde o tempo da fundação do mundo. Ele pratica iniquidade. Ele praticou iniquidade lá no céu, diante de Deus. Você acha mesmo que não tem gente desse jeito hoje em dia, que diante de Deus está praticando essas coisas ruins? Tem. E eu vou te dar um conselho aqui. Deus está mandando eu falar isso aqui. Se nós não vigiar, a gente vai cometer esses mesmos erros. Pessoas que dentro da igreja é uma bênção, pessoas que lá fora, gente que não conhece a gente muito, que não convive com a gente muito, vai falar, nossa, que bênção, que pessoa maravilhosa. Mas dentro de casa, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa tia, nossos irmãos conhecem que nós não é nada daquilo, que nós é chato, que nós... Não tô falando dessa chatice de questão de ser crente. Tem gente que acha que crente é chato, né? Eu tô falando da chatice mesmo, de uma pessoa ser sem educação, de uma pessoa não saber conversar, de uma pessoa falar coisas que não presta, sabe? Desdenhar dos outros, falar coisas que zomba das pessoas, falar coisas que não agrada ao Senhor, xingar as pessoas assim, ó, na lata, gritar com gente. Eu tô falando disso. E pessoas olham e falam assim, nossa, misericórdia, eu não quero ser uma crente daquela ali, não. Eu tô falando sério, gente. Em nome de Jesus, é tempo da gente olhar para tudo que a gente tem feito, assim, que tem hora, gente, que a gente não se enxerga. Eu tô falando sério, porque se Deus não curou ainda, se Deus não libertou ainda, é porque a gente não reconheceu o erro da gente. A gente não reconheceu o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa falha diante do Senhor. Porque Deus só cura, liberta quem reconhece. Nabucodonosor aqui, a palavra de Deus que nós leu, hoje eu comecei até um pouquinho mais tarde, né? Quase 3h30, 3 e pouco, quase 3h30 mesmo, né? A palavra que nós leu aqui, vocês viram que Nabucodonosor não reconhecia que ele era orgulhoso. Não reconhecia que ele era vanglorioso. Nossa, eu sou maravilhoso. Eu tenho poder nas minhas mãos. Eu sou o rei, eu sou o cara. Tipo assim, né? Mas depois que ele passa por um processo de lapidação, o processo do deserto, né? Que Jó passou, que muitos passam.
que Moisés passou, que tantas pessoas aqui na Bíblia passou, todos eles. Se arrepende. Aí ele começa a enxergar, né? Nós leu a palavra de Deus. Ele reconheceu que ele era orgulhoso, ele reconheceu o seu pecado. E antes ele queria a glória para ele, achava que a glória era dele, agora ele começou a dar glórias a Deus, glórias ao Altíssimo. Ele queria o poder para ele, agora não, agora o poder é do Senhor, o poder de Deus. E se nós, no determinada caminhada, não tomar cuidado, por pessoas ficar falando assim, você prega muito bem, você canta muito bem, você é uma benção, você tem unção na voz, unção no falar. Se você não pedir a Deus graça e humildade, Deus, guarda o meu coração, não deixa o orgulho, a soberba, eu achar que sou eu. A gente cai. Toda vez que alguém me elogia, eu agradeço o elogio sim, mas eu peço a Deus, Deus, guarda o meu coração, não deixa o meu coração ficar orgulhoso não, porque eu sei, se não for a graça, a misericórdia do Senhor, eu não vou pregar nada. Gente, eu tô falando uma coisa que é verídica, uma coisa que é verdade. Se for olhar, às vezes, a minha vontade, as minhas forças, eu não falo nada, eu não prego nada, eu não quero fazer nada, porque tem hora que eu tô desanimada, cansada. Eu já volto já, gente, peraí, rapidinho. Voltou, né? Meu Deus. Fui ali abrir a porta, gente. A porta tá trancada. O meu pai do céu. Então, gente, o que eu tava falando aqui, se for olhar muitas das vezes a minha força, a minha vontade, eu não faço nada. Se não for Deus na minha vida, eu não prego. Se for Deus na minha vida, eu não louvo. Se for Deus na minha vida, nem na igreja eu vou. Se não for Deus na minha vida, eu não faço nada de bom. Se não for Deus na minha vida, eu não glorifico a Ele, eu não exalto a Ele, eu não dou a glória para Ele. Por isso que temos que tomar cuidado. Porque verdadeiramente a Bíblia fala que até os escolhidos naquele grande dia, no tempo que chegaria, seriam enganados. E tem gente que acha que o diabo vem, né, de uma forma ali, da cara preta, sei lá, e vem todo mal. Não, gente, o diabo vem disfarçar diante de luz. Vem com sapatinho de algodão, eu te amo. Eu quero você pra minha vida toda. Eu vou te honrar, eu vou valorizar você. Você é o homem da minha vida. Como você eu nunca conheci. É desse jeito muitas das vezes. Você é meu melhor amigo. Você é minha melhor amiga. Fica aí. A Bíblia fala claramente que você conhecerá a árvore pelo fruto. Tem gente que perto de você é uma benção, mas fora de você fala mal de tu. Perto de você, nossa, mano, que isso? Você é o cara, você é bom demais, você te enche de elogio, de bajulo, mas fora de ti, fulano não presta, fulano não vale nada, fulano diz que é crente, mas não é nada, fulano tá assim, fulano tá assado e nem sabe da vida da pessoa.
Só que ele acha que pode enganar certas pessoas, mas só que ele não entende que não engana Deus. Porque Deus não é enganado. Deus não é enganado por ninguém. Mas a Bíblia fala claramente que até os escolhidos serem enganados. Tem gente que acha que é escolhido. Tem gente que acha assim, né? Crente, aí tem uma parte de gente de Deus que é escolhida. Aí tem uma parte de outras pessoas de Deus que não é escolhida. Não existe isso. Toda pessoa de Deus é escolhida. O próprio Jesus falou isso. Quem escolheu as minhas ovelhas, que será o meu povo que vai falar de mim, que vai proclamar a verdade, o evangelho, a salvação, que eu morri e ressuscitei ao terceiro dia para salvar, para libertar, para curar. É os escolhidos, é Deus que escolhe as pessoas. Aí tem gente que acha que tem essa separação, que existe um povo de Deus que é escolhido, só porque acha que cantar é escolhido, acha que pregar é escolhido. Gente, quando a Bíblia fala de questão escolhida, lê o texto. É pessoas que trabalham na obra. Ser escolhido por Deus é trabalho. É fazer a obra. Uns é chamado para ser pastores, outros para ser doutores, que significa mestres, outros para profetizar, né, que é o dom da profecia, da revelação, uns para poder o dom da cura, né, de colocar a mão na cabeça dos enfermos e ele ser curado. Uns foi chamado para a palavra, né, o dom da palavra da sabedoria. E termina antes. Isso é obra. Quando mais é dado, mais é cobrado, como diz as escrituras. Quando mais Deus te destaca na terra, mais vigilante, mais assim, ser humilde você precisa ser. Se humilhar diante da presença dele, para que você não caia, para que a soberba não tome conta do seu coração, para que a glória você não roube de Deus, que tome de Deus e seja você a glória para ti. E como acontece hoje em dia em vários ministérios de pessoas levitas que louvam o nome do Senhor muito bem, que faz tudo que é tipo de aula de cântico, que faz tudo que é tipo de aula de oratória, de não sei o que, aulas de fonoaudióloga, né, para poder cantar melhor, para fazer aqueles, enfim, para poder gastar a voz de uma forma melhor, mais limpa. Só que aí ao ter terminado um tempo, período de tempo, a pessoa perde a essência, perde o Espírito Santo. Fica só sendo usado sim por Deus, que Deus não tira o dom da pessoa. Só que existe um porém aqui. Eu vou te dizer isso aqui. Eu vou te dizer isso aqui com toda a convicção e certeza da vida. A presença de Deus fugiu do lugar. E tem algumas pessoas de Deus que estão sendo enganadas. Você sabia que quando a Bíblia fala que muitos escolhidos seriam enganados, não é na questão de ir para o mal, de ir já falar, não, agora eu sou apóstata, agora eu sou macumbeira, agora eu sou do diabo. Não, gente, entenda isso aqui. A questão dos escolhidos ser enganado é dentro da própria igreja. É dentro do seu próprio grupo, da sua congregação, do seu cotidiano, de pessoas que dizem ser de Deus, que dizem, olha, tô adorando a Deus aqui, ó, mentira pura. Porque, gente, o que ministra o ser humano não é a letra, o que ministra o ser humano é o som. Sabe aquele batido? É aquilo lá que tá ministrando. Sabe aquele som? Tipo alguma ópera maravilhosa, né? Tem gente que ama a ópera. Aí não sabe de onde que vem aquilo. Você pode ver que a maioria do povo que escuta a ópera fica perturbado da mente, fica louco, vai parar lá na casinha do que não pode ficar falando aqui, senão a live cai. Em nome de Jesus Cristo. Porque o que ministra o ser humano não é letra. O que ministra o ser humano é som. Batidas. As batidas que ministra. Ah, o funk é do diabo. O som lá que... Todos os sons foi Deus que fez, filho.
Todos os sonhos foi Deus que fez. Só que a Bíblia fala claramente que lá no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, gente, são muitos livros que falam que o diabo existe poder nele ainda. Deus não tirou tudo dele. Ele tinha mais de 7, né? Acho que é 7 pedras preciosas, que significa poderes. Deus arranca dele ali tipo uns 5 poderes dele, mas ele fica ali tipo com uns 2 ou 3 poderes ainda. O diabo é mestre em enganar. Não existe outro para enganar. Você pode ver aí que esses psicopatas, esse povo que a Bíblia diz que é perverso, aqui na terra fala que é psicopata, você vai ver o tanto que eles mentem. Eles mentem até o fim. Tá, a prova tá lá. A prova, o vídeo, o não sei o que tá lá. E a pessoa tá falando assim: eu não fiz isso aqui não. Eu não fiz isso aqui. A pessoa tem a verdade dela com ela. O diabo é assim. O diabo é o pai da mentira, e ele mente tão bem que a pessoa acha que é verdade. Ele sabe tão bem articular, gente, a conversa, que você acha assim: meu Deus, eu arrumei o homem da minha vida, a mulher da minha vida. Por que eu tô falando isso? Porque Deus tá mandando falar. Em nome de Jesus Cristo. Por que muitas pessoas do nada falam assim: eu tô com a vontade de afastar, eu tô com a vontade de ir no mundão, eu tô com a vontade naquela festa que eu ia, eu tô com a vontade de pecar, de fazer o errado? Por que será? Porque dentro do ambiente das igrejas, muitas pessoas que estão cantando lindo, maravilhoso, mas com a vida profana, com uma vida toda largada, e às vezes nem é só de questão de pecado, é a questão que a pessoa está dando a glória para ele. A pessoa está com um pecado gravíssimo, que é muito difícil de reconhecer hoje dentro das igrejas, que é o pecado do orgulho, que é um dos pecados que o diabo cometeu. A Bíblia fala assim que Deus viu iniquidade no seu coração. E a Bíblia fala claramente lá que ele não se arrependeu. E por causa dele não se arrepender, ele é lançado fora, ele é expulso do céu. E a Bíblia fala claramente que ele leva consigo 1/3 parte. Quem estuda aqui a fundo algumas coisas, escavar um pouco ali, você vai ver que fala ali, né, que através do seu rabo lá, sei lá, enfim, alguma coisa que ele tinha ali, né, que ele é um ser espiritual, gente, a gente não tem noção. Ele leva 1/3 parte dos anjos com ele, ó. Arranca de lá também. Porque em momento nenhum você vai ver falando que mandou todos eles embora, mandou o diabo. E o diabo levou consigo 1/3 parte. É como se ele tivesse falado: vem cá, ó, você me deu brecha, agora eu quero que você vai comigo. Os anjos de Deus foram enganados, gente. Você tá achando que nós, seres humanos, que tem gente que acha que vive no espírito toda hora. Não é assim não. Você é de corpo, você é de alma, você tem fraqueza. Você acha que você não vai ser enganado? Se a Bíblia fala que até os escolhidos serão enganados, e muita gente que afasta da presença de Deus, eu ouso dizer, pessoas que estão escutando gente do mundo, música do mundo, pessoas que muitas das vezes escuta até um gospel, né, música que está falando de Deus, mas que a pessoa que está cantando ali não tem nada de Deus, porque tem gente que acha que a fonte, né, é só Deus, é Deus que faz. Aí tem gente que acha que tem 3 fontes, tem gente que até conhece que existe a fonte do diabo, existe a fonte de Deus e existe a fonte do homem. Quantas vezes eu já escutei, é musiquinha do amor? É musguinha de coisa boa, é musguinha que fala do amor, né? Deixa de ser besta, gente. Em nome de Jesus Cristo. E não existe 3 fontes. Homem não fez fonte nenhuma, não. Adão e Eva, meu querido, não tem fonte nenhuma deles, não. Não existe a fonte de homem. Eu tô sentindo que escrever uma musguinha de amor. Ou você tem uma fonte de Deus, Deus ministra no seu coração uma letra para você cantar, ou é o diabo que vai ministrar no coração do povo e vai fazer o povo cantar aí.
Sendo que a Bíblia fala que ele é destacado no céu. E o que era destacado no céu dele? As suas harpas, que significa sons. Os seus alaridos. Gente, em nome de Jesus, tem gente boba demais na face da terra. E eu ouso dizer, algumas pessoas de Deus que não têm conhecimento de nada. E a Bíblia fala claramente que o meu povo perece por falta de conhecimento. E não é conhecimento da terra, não é conhecimento da parte de Deus, do céu, não é espiritual. Possivelmente, intensamente, para discernir isso. Para discernir que muitas das vezes a pessoa tá ali cantando uma letra que parece que é para Deus, mas no fundo, quem ministrou ali foi o inimigo na vida dela. Porque você vai ver algumas músicas de gospel, eu ouso dizer isso aqui, mas eu vou falar em nome de Jesus. Eu ouso dizer isso aqui, que tem algumas músicas que é exaltação só do homem. Só do homem, mexendo com o emocional dele, mexendo com o emocional dela. Ela chora, ela impacta, ela fica toda ali fora assim, ai, chorando. Mas se o choro que a pessoa derrama no rosto, essas lágrimas que descem no seu rosto, se não tem mudança, não tem Deus nessa letra. Não tem, o som pode ter vindo de qualquer coisa, menos de Deus. Porque toda música, gente, todo som, todo louvor que glorifica a Deus, infelizmente as pessoas humanistas, elas têm uma dificuldade muito grande de adorar. Às vezes, quando é pro ser humano, quando é para tocar o emocional, para te deixar chorando, mas sem mudança, que você vai ver gente do mundo indo na igreja hoje e chora, e chora, e chora, mas volta pro pecadão. Pessoas que muitas vezes estão ali louvando, mas está lá no pecadão, profanando contra Deus. Por que não existe mudança nessas pessoas? Porque a letra, o som que está ministrando ali, não vem de Deus. Gente, louvor liberta. Eu ouso dizer isso aqui. A Bíblia é clara, louvor liberta. Louvor é um dos ministérios mais atacados pelo inimigo. Sabe por causa de quê? Porque hoje é raro você ver uma banda que anda em santidade. Às vezes o cantor lá anda, mas o baterista não. Às vezes o cantor anda, mas o tecladista não. Ou vice-versa, o tecladista anda, o que toca lá a bateria anda, mas o que canta não anda não. Em nome de Jesus, a Bíblia fala claramente que quando o espírito maligno descia sobre Saul, Davi nem cantava, nem falava letra que eu tô falando agora aqui. Ele tocava, e por meio do som da harpa dele, os bichos iam embora. Gente, você tem que entender que há um mistério no som, há um mistério nos toques, nos sons. Por que lá na macumbaria tem que ficar lá batendo o tambor lá? Porque tudo é através de som. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Tem gente ainda que é crente e assume, não, eu gosto de uma musiquinha do mundo. Dependendo da letra eu escuto. Eu já escutei pastores falando isso e batendo na tecla que não tem nada a ver. Mas alguns não escutam a música do mundo, só que alguns não têm discernimento espiritual e escuta louvores aí que tá até falando de Deus. Mas quem é o autor daquela liturgia sonora, né, digamos assim? Porque a letra é só o acréscimo, mas o que ministra é o som, é a melodia. Aí através daquela melodia, às vezes é o povo do mundo, como muita gente cantou aí gospel de Deus, que fala que é de Deus, às vezes canta lá a melodia do inferno, mas que muda a letra. Quem aqui já... Gente, eu parei até de seguir esses influencers que tá de milhões e milhões de seguidores, mas que vai lá, pega a melodia do cão
de pessoas que cantam música de prostituição, música de adultério, música que exalta as drogas e vai lá e coloca a letra de Deus, né? O louvor lá de uma letra de Deus, mas com o som do capeta, com o som do inferno. Em nome de Jesus Cristo, isso não vem de Deus. Deus não está nisso. Eu ouso dizer aqui, crente, se você é crente aqui que estiver nessa live, eu não sei se vai ter 1, 2, eu não sei não. Mas eu ouso te dizer aqui, se você tem o hábito de escutar a música do mundo, para de ouvir hoje em nome de Jesus. Mas se você não tem o hábito de ouvir música do mundo e que ouve alguns louvores aí de algumas pessoas que pegam o som de pessoas do mundo e que só muda a letra, eu quero te convidar hoje para pedir a Deus o dom do discernimento espiritual, que quando você colocar o som para você ouvir, Deus vai bradar no teu coração e vai falar contigo: para de ouvir isso agora, porque eu não estou no meio desse som. Esse som não é meu, esse som é do inferno. Esse som é o diabo que carrega. Em nome de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. É no nome de Jesus que eu vou clamar agora, para que Deus venha ter misericórdia da sua alma. Porque tem gente hoje brincando de ser crente. Tem gente hoje brincando com as coisas de Deus. Tem gente hoje brincando com o inferno, brincando com as coisinhas do inferno. Igual eu vejo alguns influencers colocando a batida do cão e colocando uma música lá, uma letra lá aleatória, mas o som é do diabo. Em nome de Jesus Cristo, para com isso hoje. Para com essa palhaçada. Deus já te viu, Deus está te vendo. E se Deus está te colocando aqui, é com misericórdia para você ouvir isso e para você largar isso, para você abandonar isso, para Deus ter misericórdia da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, gente, aonde eu aprendi isso? Eu aprendi isso através da Sarah Shiva. Mas depois que eu escutei algumas aulas dela e algumas pregações e ministrações dela, eu fui para a Bíblia e fui para o meu secreto com Deus perguntar a Ele: Deus, me ajuda. Se eu estiver escutando algo que não te desagrada, me dá discernimento hoje para parar. E Deus me deu discernimento, gente. Alguns sons te perturbam. Eu ouso dizer isso aqui: alguns sons colocam as pessoas doidas na cabeça. Tem gente que não é certa. Tem gente que não tem a cabeça boa, sabe por causa de quê? Por causa do som que ministra a cabeça dela 24 horas. E eu ouso dizer, às vezes umas 10 horas por dia, 6 horas por dia. A gente fica só ali, vamos dizer, 8 horas dormindo, né? Quem dorme melhor. Vamos supor aí que de 15 horas depois, tem pessoas aí pegando a metade. 7 horas ouvindo só coisa que não presta. Pessoas totalmente influenciadas pelo inferno. Pessoas totalmente influenciadas pelo diabo. Mas eu quero pedir você hoje aqui, convocar você, te convidar, vamos orar para Deus te dar discernimento e você parar de ficar ouvindo essas coisas que não presta. Em nome de Jesus. Você é crente. Você crê em Deus, você precisa colocar diante dele a sua vida. Parar de ouvir coisas que não convêm, coisas que machucam a santidade do Senhor. Ah, Ana, mas você falou aí que alguns louvores também machucam a santidade de Deus, não é de Deus. Peça a Deus o discernimento de espírito, filho. Peça o discernimento de espíritos a Deus. O dom é
É um dom, meu filho, discernimento. Discernir entre o bem e o mal, discernir o que é de Deus e o que é do diabo, discernir entre o certo e o errado. É Deus que dá isso, não é outra pessoa que dá, não, é Deus que dá. Peça a Deus. Se você está duvidando do que eu estou falando aqui, pede a Deus orientação. Eu tenho certeza que Deus falará contigo por meio do Espírito Santo dele. Tenho certeza, como falou comigo, como tem falado com várias pessoas na face da terra, para parar de ouvir música do mundo, para parar de ouvir algum certo tipo de louvor que exalta só o homem, que te deixa emocionado ali. Louvores que muitas das vezes você escuta, você fica mais depressivo do que nunca. Louvores que muitas das vezes tá lá falando o nome de Deus, mas que você ouve e que muitas das vezes você fica perturbado, que coloca você depressiva. Em nome de Jesus, o que ministra não é a letra, o que ministra é o som. É o som. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça. Muito obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. E eu quero te pedir, Deus, nessa tarde, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ajuda os teus filhos a ter discernimento da tua palavra. Ajuda os teus filhos, Pai, a ter discernimento das sagradas escrituras. Ajuda os teus filhos, Pai, a ter discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. Ajuda os teus filhos, Pai, a ter entendimento, principalmente, Deus, o que vem da parte do inimigo, para poder enganar a eles e deixar eles confundidos. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia da vida de cada um que está aqui. Sustenta os teus filhos, sustenta as tuas filhas. Tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia das tuas filhas. Esta é minha oração a ti, Pai, crendo que o Senhor faz, crendo que o Senhor liberta, crendo, Pai, que o Senhor é Deus que trabalha no oculto e no escondido do nosso coração. E a minha oração, Deus, que vidas venham a ser despertadas hoje, em nome de Jesus Cristo. Oh, Deus, ajuda, Senhor, ajuda, Jesus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero agradecer ao Lucas e o Jesus, olha que nome bonito, né? Lucas Jesus, Regina Santos, Olinda Vívia, Lourenço Souza, Manuel Gamarra, José Pereira Filho, Benedito Bernardes. Deus abençoe vocês e o Henrique Santana, tá bom? Fique com Deus e até uma próxima live. Em nome de Jesus, peça a Deus hoje para te alertar do que você tem ouvido. Amém? Fique com Deus e até uma próxima live em nome de Jesus.